Tem sido tais coisas? Não vos digo antes que, se não vos arrependestes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados dos que quanto aos homens que habitam em Jerusalém? Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecerei. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada à sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Cortar-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois mandarás cortar. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Neste, pois, vinde para os serdes curados, e não no dia de sábado? Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber? E nos não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, a filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrara por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. E dizia, versículo, e dizendo isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. E dizia, aqui é semelhante o reino de Deus, e a que compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu, e fez grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomando escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que salvam? E ele respondeu: porfia por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procuram entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado as nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não o conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidade. A igreja repete comigo de número 27. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome. Deus, estamos neste lugar nessa noite. Nós estamos aqui reunidos no teu nome, Deus, porque não existe outro nome além do teu. Deus, e não podemos, ó Pai, de forma alguma esperar alguma coisa, ó Deus, em homens, esperar alguma coisa, ó Deus, no semelhante, mas no Senhor nós podemos esperar, e através do Senhor, vida de semelhante, aqueles que se colocam como vasos, aqueles que se colocam, ó Deus, como instrumento da parte do Senhor, poderão ser usados, mas tudo, ó Deus, depende de Ti, para liberar do céu sobre este lugar.
E é o meu caso nessa noite, Deus. Eu me coloco na tua presença. Tu sabes, conheces o meu coração. E sabe o desejo, o prazer que eu tenho de estar nessa noite, ministrando a tua palavra. Ó Deus, e por isso eu te peço, me usa mais uma vez neste lugar, para que pessoas, Senhor, possam, Senhor, tomar atitudes que o Senhor está esperando delas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Obrigado, Jesus. Amados, falar de atitudes é algo que todos nós necessitamos praticar. Atitudes. As atitudes, elas começam desde quando nós nos encontramos em um ventre. A irmã Sandra, ela deu um pouco do seu testemunho e ela chegou a comentar da situação que ela descobriu que estava grávida. E eu começo desde o ventre. Uma criança, ela já começa a ser cobrada das suas atitudes. Como que ela descobriu que estava grávida? Ela sentiu mudar completamente o seu sistema, o seu comportamento. O feto, a criança, ela já começa a demonstrar atitudes. E a criança vai sendo gerada. Os médicos acompanham o batimento cardíaco. Os médicos acompanham o movimento dentro do ventre. Tudo é acompanhado. E ali já se cobra dessa criança atitudes. Todos nós somos cobrados de atitudes, somos vistos nas nossas atitudes. No ventre, somente aparelhos podem ver atitudes. Somente os médicos podem, além daquele que está formando todos os ossos, está formando todo o corpo, ele conhece e sabe de todas as atitudes dessa criança. E a criança, ela vai sendo gerada dentro de um ventre e chega o momento de nascer. Eu não sei se alguém assistiu algum parto. Eu tive a oportunidade de assistir 2 partos. E essas 2 crianças que eu assisti o parto delas, elas choraram. O médico espera de quando uma criança nasce, uma atitude dela. E qual é essa atitude? O choro. Se a criança não chorar, ela vai ter que sorrir. Mas uma atitude ela vai ter que esboçar. Você já pensou o médico ali naquela mesa de cirurgia, tirar uma criança que dá um sorriso como a Lalá? Aí o médico vai dar um pulo, vai dar um salto e fala: que é isso, Jeová? Então, na verdade, vai sair dessa criança um choro. Essa criança não pode sair também de um ventre em silêncio. Antigamente, no passado, eles tinham esses métodos e parece que os médicos, eles praticavam, era costume dos médicos, de soltar aquela bolachinha no bumbum da criança para ela soltar em mais desespero ainda aquele choro. Talvez você foi da fase que tomou um tapa no bumbum. O médico foi o primeiro a soltar aquela bolachinha e você abriu a boca até dizer chega. Então o que eu estou querendo dizer com este início desta ministração? Todos nós requeremos uma atitude de nós, e desde quando nós nascemos. Aí você nasceu, é uma criança, e os pais começam a formar em você atitudes que eles querem. E nós vamos conseguindo até um ponto a te levar você a tomar atitudes que nós queremos como pais. Mas vai chegar um dia, principalmente nos dias de hoje. Antigamente, na nossa época, eu mesmo fui um desses que até os 18 anos eu procurava ouvir as atitudes que meus pais queriam. Quer dizer, até os 16, 17 eu já comecei a desobedecer e formar as minhas atitudes. O que nós temos visto hoje é que a partir dos 10 anos, 12 anos, já estão se querendo formar as suas atitudes. Hoje nós vamos falar muito dessa palavra. Sabe por quê? Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão paradas. E elas não estão tendo ações que Deus está esperando de nós. Então nós crescemos, chegamos a um momento em que ninguém mais vai nos conduzir naquilo que nós temos que fazer, naquilo que nós temos que falar, aonde nós vamos estar. Um pai não pode acompanhar o filho todos os instantes da tua vida. E você vai começar a tomar atitudes próprias de você. Você já toma atitudes próprias suas. Ninguém está te acompanhando.
aos olhos naturais. Mas Deus está te olhando. Cada ato seu, cada atitude sua, Deus está ali. Como aquele cientista que está estudando um processo, está estudando algo que ele está formando. Aquele cientista, ele pega a sua plancheta e começa a olhar aquilo e anota tudo que está agindo, aquele processo que ele está fazendo. É assim que Deus faz comigo e faz com você. Ele olha para mim e para você e anota as nossas atitudes. Desde quando nós levantamos pela manhã, caminhamos pelo dia, chegamos até a noite, ele tem tudo anotado, todos os nossos atos, nenhum ato fica perdido. O cientista, ele precisa de acompanhar e ele faz o revezamento, depois chega outro faz outras anotações, e ali talvez ele dorme, talvez ali ele não acompanha muito o que está acontecendo, mas Deus não, ele olha tudo o que nós estamos fazendo. E às vezes tem pessoas que acham que pode esconder de Deus. O salmista, ele diz: para onde esconderei de tua face? Se subo aos céus, vou lá para o planeta Marte, pensando que ali não vou encontrar ninguém, desço no voozinho da NASA, lá tu estás. Se eu pego o submarino e vou lá no fundo do mar, vejo o peixinho, vejo as coisas, tudo, mas lá tu estás também. Para onde fugirei da tua face, Senhor? É impossível fugir da face do Senhor. Então hoje eu quero trazer para a minha vida e para a tua vida a necessidade de nós olharmos e analisarmos as nossas atitudes. E outra, nós vamos desenvolvendo, agora nós somos responsáveis, e a nossa vida, ela começou em atitude, vai terminar em atitude. Quando aqueles ladrões estavam na cruz, juntamente com Cristo, aqueles dois sabiam que a morte estava próxima para eles. Um tomou uma atitude de conversar com aquele que estava sendo apresentado como Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele tomou o seu ato final de dizer: peraí, se ele realmente é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ei, se tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para onde tu irás? Tu pode também me levar? E Jesus disse para ele: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Amados, nós podemos fazer de tudo hoje, nós podemos ter todas as ações hoje, mas nós seremos cobrados. E qual vai ser o final da sua ação? Eu fui ignorante uma época quando era jovem. Quando eu comecei a examinar as escrituras, eu vi esse texto do ladrão da cruz e por um momento na minha mente eu pensei em fazer igual esse ladrão. Viver a vida dissolutamente, beber todas as cachaças que podia, andar se prostituindo, fazendo tudo. E no dia que eu fosse morrer, eu chegava para Jesus: Jesus, é o meu fim, Jesus. Fala como o Senhor falou com o ladrão: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Mas eu caí numa realidade. Quem disse que eu sei quando é o meu fim? Quem disse que tem condições de eu saber quando é o meu fim? Eu tenho um avô que faleceu. E o dia que o meu avô faleceu, meu avô, ele era agiota. Meu avô era terrível. Mas no dia que o meu avô faleceu, ele começou a andar por aquele hospital, deu uma volta, saiu da sua marca, deu uma volta por aquele hospital. E quando ele voltou, deitou ali e ele faleceu. Eu tenho algo comigo no meu coração, que aquele dia, o meu avô, ele teve a oportunidade de rever todas as coisas, e aqueles momentos que ele estava caminhando, alguma coisa estava sendo gerada na vida dele. A sua última atitude foi caminhar por aquele hospital, voltar para a sua marca, e ali se encerrar todo o seu momento de vida. Vamos entrar na palavra. Deus está falando de atitude das pessoas. Olha o que diz do versículo de 1 ao versículo de número 5. Algo estava acontecendo no meio do povo de Deus. Naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o seu sacrifício. E respondendo Jesus disse-lhes: cuidai-vos que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas. Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados dos que quantos homens habitam em Jerusalém. Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo
perecereis. Aqui nessa época o povo estava vivendo uma temporada de julgamento. Eles estavam julgando os galileus. E essa história que se conta naquela época, se falava muito dessa torre que havia caído e havia matado 18 pessoas. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu não sei se você trouxe a sua memória, mas esses dias, no Setembro 11, estavam se lembrando daquele número de pessoas que ali morreram, naquele lugar. Talvez existam pessoas que passou-se o Setembro 11 e ele nem lembrou do que aconteceu em Nova York. Mas muitos se lembraram. E principalmente aqueles que perderam familiares naquele lugar. E aí? Será que vão começar a fazer julgamentos? Olha, eu trabalhei naquele prédio. E ali naquele prédio só tinha pessoas terríveis. Inclusive morreu o meu patrão. Aquele era terrível. Aquele tinha que ter morrido mesmo. As pessoas começam a fazer julgamentos. Olha a atitude. Aquele que é réu, querendo ser juiz. As atitudes são completamente erradas e nós praticamos essa atitude nos dias de hoje. Nós temos uma facilidade para sentar na cadeira do juiz. Entra dentro de uma corte e tenta sentar na cadeira de juiz para você ver se você vai sentar naquela cadeira. Vai ser impossível, mas nós praticamos isso na nossa vida. Nós julgamos. E aqui, os homens estavam julgando o povo de Galileu. Porque eles estavam fazendo sacrifício, e o sacrifício deles misturava-se com o próprio sangue deles. E Jesus começa a dizer aqui, olha, assim como eles, não seria também o caso de Jerusalém quando foi destruído? Quantos morreram em Jerusalém? Se na torre caiu 18, em Jerusalém caiu muito mais. E o chamado de Deus aqui é para uma atitude de arrependimento. Amados, nós estamos vivendo um tempo que nós não estamos conseguindo ter essa atitude de arrependimento. Nós cometemos o erro, falhamos, perdimos ali por algum instante perdão, mas depois acaba esquecendo. Hoje tivemos um testemunho na escola dominical. Você que não vem à escola dominical está perdendo. E nesse testemunho o irmão falava a respeito disso. De alguém que chegou para uma pessoa e falou, eu te perdoo. Aí depois, por um instante, quando aquela pessoa virou as costas, ela chegou e disse assim, eu perdoei ela somente da boca para fora, mas eu continuo odiando esta pessoa. Houve arrependimento? Que atitude imbecil é essa? Uma atitude hipócrita. E ela acontece nos dias de hoje. E nós estamos sendo vistos com essa atitude. Amados, é tão bonito quando você vê realmente alguém que perdoou. Porque quando você perdoa, você não carrega mais aquela pessoa. Agora, quando você continua levando aquela mágoa, você sai carregando aquela pessoa. Talvez o cansaço que muitos estão vivendo hoje é porque está carregando alguém. Vai me desculpar aí se você está carregando alguém. Mas você está parecendo aquele burrinho lá daquela área lá da África, porque eles colocam aquele punhado de lenha e só tem aquele burrinho como meio de locomoção e ele puxa aquela carga. E ele tem que puxar, porque se ele não puxar, o chicote come solto, ou então o finquim, e ali ele vai puxar aquela carga. Agora é você que está carregando essa carga, é você que decidiu. E isso te cansa. Essa atitude te leva a ser pesado. Libera essa carga nessa noite em nome de Jesus. Para de carregar, seja qual for a situação. E aqui nós voltamos para o versículo de número 6. Ele dizia uma parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira. E não acho. Cortando-a porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele disse, Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois mandarás cortar. Olha aqui, nessa parte onde está falando dessa videira, eu estou vivendo uma experiência com a videira. Lá em casa, a minha videira, eu fiz a poda dela e eu não sei quando é que se faz a poda. Mas a minha videira neste ano,
quando eu fiz aquela poda, eu pensei que ela fosse dar as melhores uvas. E na verdade, esse tempo todo que eu estou naquela casa, ela deu-se as piores uvas. Eu não sei se foi eu que fiz a coisa no momento errado. A minha atitude, ela foi a atitude no momento errado. Eu podei no momento errado. E quando eu estava vendo essa mensagem, esta parte, na nossa vida nós estamos com muitas atitudes que são adiadas. Nós precisamos de fazer algo. Olha o que essa parábola está dizendo. Aquele homem estava se esperando por 3 anos. Ele procurou alguém que conhece, alguém que sabe do que é um vinhateiro. E ali ele disse, olha, nós precisamos de fazer escavar, nós precisamos de preparar e vamos dar mais 1 ano para ela. Se ela não gerar fruto, nós vamos e a cortamos. Sabe o que é esse vinhateiro e sabe o que é essa vinha? É nossas vidas. Deus está olhando para nós. E Ele está vendo o tempo que nós estamos vivendo. E Ele está esperando frutos de nós. Amados, ninguém planta uma árvore somente para ter flor ou para ter sombra. Todo mundo planta algo e procura plantar principalmente algo que dê fruto. Ou você vai fazer uma fazenda e vai ter só... eu vou plantar árvores aqui só para dar sombra. Você vai viver na sombra? A sombra vai te gerar os seus custos e tudo? Não. Todas as pessoas só geram alguma coisa com um objetivo. Hoje eu estava vendo algo que me chamou a atenção. Existe um café que é o café da maior qualidade. E esse café ele é gerado através de uma criatura, parecendo ali um guaxinim, parecendo um rato. Eles alimentam esse rato, colocam a situação dele bem precária, e ali, através da fezes dele, vai gerar esses grãos. E a BBC, ela foi até um lugar que eles geram esses grãos, e está levando essa empresa a processo, porque esse grão, aquele animal está vivendo numa situação bem precária. E é o melhor café que é produzido e é vendido na Europa. Sabe quanto que é a xícara desse café? $95. E eu pensei em tomar desse café. Eu falei, esse café deve ser maravilhoso. Mas só para que esse grão seja gerado, existe uma criatura, existe um animal que vive em situação precária para que isso seja gerado. Então aqui nós estamos vendo a situação da vinha, nós estamos vendo a situação que está sendo cobrado de que é necessário gerar um fruto. E aí, quais são as suas atitudes? Deus está esperando o fruto de mim, está esperando o fruto de você. E a misericórdia dele é tão grande que ele vai adiando e vai deixando mais um dia para nós. Vai deixando mais 1 ano para nós. Deus me esperou, foi muito ano para começar a gerar frutos. E eu louvo ao nome do Senhor. Porque não foi como esse vinhateiro de 3 anos. Foi mais e mais. E sempre escavando, sempre tirando alguma coisa e sempre estercando para ver se eu conseguisse gerar fruto. Deus está fazendo isso com você. Deus está pegando você nesses dias e lá vai julgando, estercando, lá vai cavando, tirando coisas que estão impedindo que haja vida debaixo das raízes. Você já parou para ver uma planta que não consegue gerar vida? Quando você começa a cavar ela e ali você vê as raízes, as condições das raízes, você vai ver que existia alguma coisa debaixo, algum inseto debaixo que estava comendo toda a possibilidade de vida para essa planta. O diabo ele come muitas possibilidades de vida na vida de pessoas. Pessoas que poderiam estar arrebentando. Pessoas que no seu trabalho, quando abrisse a sua boca e simplesmente chegando para a pessoa, a paz do Senhor, meu irmão, tudo em vitória, como é que foi o seu dia hoje? Só isso o camarada já entrava no impacto e falava, opa, esse cara é crente. Eu tenho vivido algo, trabalhando num lugar, e essa pessoa precisa de ter um encontro com Jesus. Um filho distante, onde a mãe se encontra no Brasil e certamente deve estar orando lá, Deus. Coloca alguém próximo dele, coloca alguém que fale para ele de Jesus e nós vamos trabalhar perto desse cara. E o nome dele simplesmente é Pedro. E eu só tenho uma palavra com ele. Não cheguei para ele e falei para ele, olha, lá em João está dizendo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha, você precisa de se consertar, porque a vida lá em Gênesis é assim, aconteceu que Deus formou um homem, Deus formou uma mulher e tal. Não!
Deus colocou somente uma coisa no meu coração. Diga para ele: Pedro, tu és rocha. E eu chego lá de manhã cedo, encontro o Pedro acorda, aquela coisa toda. E a primeira palavra, o meu bom dia para ele: Pedro, tu és rocha. Na hora que eu digo assim, o Pedro segura. E ele vai carregar isso na mente dele: eu sou rocha. E sabe para onde que está isso? A palavra do Senhor. Quando Jesus ele chegou para Pedro, Pedro estava tendo atitudes que não eram agradáveis. Pedro estava meio que cambaleando e Jesus chega para ele: Pedro, tu és rocha, e sobre ti edificarei a minha igreja. Já imaginou com a coisa mais gostosa? Deus chegar para você e dizer: você é rocha? Você que estava pensando que era aquela árvore que estava bambeando, que estava quase que caindo. Deus fala: opa, tu é rocha. Você vai tomar uma posição, uma atitude de uma rocha. É o que eu espero ver nessa vida. Eu vou encontrar essa vida ainda e ele vai dizer: olha, eu sou rocha, porque estou firmado na rocha. Prosseguindo a nossa palavra, então aqui a gente vê que esse vinhateiro, ele dá uma solução. Vamos colocar, vamos estecar, vamos escavar. Deus está te escavando nessa noite. Ele está começando a requerer de você uma atitude que você precisa de tomar nessa noite para começar a gerar frutos. Versículo de número 10 ao 17. Ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada. E não se podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou a si e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado? Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi e o jumento? E não se leva a beber? E não convinha soltar esta prisão no dia de sábado? Esta é a filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a tinha presa. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Você lembra da história da mulher de 12 anos do fluxo de sangue? Aquela mulher, ela procurava suas atitudes, ela procurava todos os médicos, ela procurava toda a medicina, e ela não encontrava solução alguma. Mas o dia que ela viu Jesus passando, ela falou: opa, é daí que eu estou sentindo que vai surgir a minha bênção. Ela tocou em Jesus e ali ela foi curada. A sua atitude de tocar em Jesus foi curada. Agora, essa mulher que andava encurvada, eu comecei a pensar neste estado de andar encurvado. Em Medford tem um senhor que ele anda encurvado. O seu corpo, não sei qual a sua deficiência, e ele só anda assim. Amados, quem anda encurvado, ele não tem como tomar atitudes. Quem anda encurvado, ele não consegue ver nada na sua frente. Aquela mulher estava andando 18 anos encurvada. Quem anda encurvado não tem como tomar uma atitude. Existem pessoas que estão andando assim dentro da igreja. Pessoas que não olham, que não erguem. Olha, quem já serviu o exército, eu não servi. Quase fui para a aeronáutica, quase pensei seguir essa carreira, mas Deus não me permitiu. Você acha que alguém, um capitão, um sargento, aceita soldado andando desse jeito? Soldado passar perto do sargento desse jeito, certamente ele vai levar um tapa na nuca que nunca mais ele vai andar encurvado. Nunca mais ele vai andar encurvado. Agora a sorte nossa é que o nosso Deus, ele é tanto amor, que quando ele vê você andando encurvado assim, ele passa a mão na sua cabeça e fala: meu filho, levanta, por favor, levanta que eu quero te mostrar algo. E você às vezes insiste em andar encurvado. Amados, é tão difícil você conseguir esperar de alguém que anda encurvado. Você vê ele um dia está encurvado, você vê outro dia está encurvado.
Só anda encurvado. Sabe o que vai acontecer? Vai se passando o tempo. Foi 18 anos que essa mulher estava andando encurvada. Sabe o que existia nessa mulher? Um espírito imundo. Satanás estava aprisionando esta pessoa. Andava encurvado, que Satanás estava pressionando ela. E era um dia de sábado. Olha as atitudes. Um dia de sábado, quando Jesus vê aquela mulher andando encurvada. Você lembra da história, só voltando um pouquinho, quando Paulo e Silas encontraram aquela mulher que tinha um espírito de adivinho? Olha como que um homem e uma mulher de Deus precisa de estar vigiando. O próprio Jesus dá esse exemplo e Paulo e Silas dão esse exemplo. Quando Paulo e Silas encontram aquela jovem que tinha um espírito de adivinho, Atos capítulo de número 9, ali ele encontra aquela jovem simplesmente abre a sua boca e diz: vejo que são 2 homens de Deus. E ali Paulo repreende aquela jovem e fala: espírito de adivinho que está sobre ela, saia em nome de Jesus. E aquele espírito saiu. E aquela jovem não pôde adivinhar mais coisa alguma. Alguém que anda encurvado consegue ver isso na vida de alguém? Não. Nós precisamos de endireitar. Às vezes nós andamos inclinados no nosso orgulho. Quando está tudo bem, quando a conta bancária caiu lá, depósito essa semana $5.000, quando o carro é novo, quando a sua roupa é de marca, de etiqueta. Mas agora, se a conta tiver saldo negativo, se o carro tiver com os pneus já andando no arame, se as coisas estiver pegando feio, não está tendo nem dinheiro para gasolina, vai andar encurvado. Nós estamos precisando de andar de queixo inclinado assim, quando não tem nada. Aquela mulher que tinha somente um pouquinho de azeite e um pouco de farinha. E ela recebeu ainda visita na casa dela. Olha o que surpreende-nos a nossa vida. As atitudes que nós precisamos de tomar não é só quando tudo está bem, não. Nós precisamos de tomar atitude quando tudo está mal. Amém. Quando só tem um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Ah, se aquela mulher segurasse aquele pouquinho de azeite, aquele pouquinho de farinha, ela não teria a superabundância que teve dentro da casa dela, porque o profeta disse: vai, ponha vasilhas emprestadas, porque não vai jorrar azeite hoje nessa casa. Glória a Deus, aleluia. Aquela mulher falou com o profeta: ei, você é doido? Como que esse pouquinho vai gerar alguma coisa? Atitude. Qual é a sua atitude? Deus está esperando de você atitude. Oh, aleluia. Levanta a sua cabeça. Glória a Deus. Ou até quando você vai andar encurvado? Então ali, aquela mulher, Deus olha para ela, Jesus olha para ela: peraí, espírito imundo, 18 anos que você está pegando carona na vida dessa mulher, sai! Aquela mulher é direita. E quando ela é direita, aí aparece o príncipe da sinagoga: Jesus, tu tá doido? Curar essa mulher no dia de sábado? Quando eu estava lendo essa parte, lá em Novo Horizonte, na roça, tinha um cristão lá, que ele vendia as coisas. Ele dizia que não gostava de receber no domingo, não. E um dia eu falei: eu vou fazer um teste para ver se ele vai receber no domingo. Ele vendia carne, vendia essas coisas. Era o açougueiro. Ele vendia carne, matava vaca. E por incrível que pareça, eu falei: vou lá fazer um teste nesse irmão. Ele era presbítero na igreja. Falei: vou lá pagar ele hoje no domingo. Geralmente eu ia embora da roça no domingo. E eu cheguei lá e falei: e aí? Vim pagar a carne que eu peguei ontem. Ele olhou na minha cara e falou assim: ô meu irmão, eu não recebo dia de domingo. Deixa pro dia que você voltar aí. E realmente ele não recebeu no dia de domingo. Então o que acontece? Quando aqueles homens olham para Jesus, ele fala com Jesus: Jesus, como que o Senhor vai me curar essa mulher no dia de sábado? É costume nosso no dia de sábado não fazer nada. Eu quero respeitar, não vou falar o nome da religião que vive isso. Existe uma religião que vive isso. Procure eles no dia de sábado. Procure eles para fazer uma coisa sequer para você. Se eles vão fazer no dia de sábado. Não. E eles cobram de Jesus: Jesus, como que o Senhor faz isso? Foi próprio Moisés que instituiu essa lei. Foi próprio Deus que instituiu essa lei. Peraí, aonde? E Jesus olha e fala: peraí, essa mulher é filha de Abraão. É justo deixar essa mulher andar encurvada porque hoje é sábado e esperar ela na segunda-feira ou no domingo? E Jesus deu a ordem. A atitude de Jesus, aquela mulher ficou de pé. Amados, nós estamos passando por perto de pessoas que andam encurvadas.
Mas nós não estamos tendo atitude nem com nós mesmos, como nós vamos ter atitude com alguém que está andando encurvado? Nós precisamos de olhar para aquele que está precisando e falar, opa, levanta, vamos, anda. Sai dessa vida que você está vivendo. Quando Jesus ele vira para esses homens aqui e explica para eles que aquela mulher, ela necessitava de ser liberta naquele dia. E diz para eles ainda, peraí, hipócritas, no sábado, vocês não se prendem na manjedoura, cada um de vós, o seu boi, o jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar esta prisão de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que era feita por ele. Quando eu falava com vocês no início da ministração de atitude, Jesus ele começou a ter atitude dentro do ventre. Quando Maria passou por perto de Isabel, ali os dois começaram, João e Jesus, as crianças se mexiam no ventre. As atitudes de Jesus dentro de um ventre. Quando ouviu a voz de Isabel, quando ouviu ali aquela coisa, peraí, o Espírito Santo, Deus vai pá! Houve ali uma reação, houve uma atitude. Desde o ventre, Jesus ele tinha atitude. Eu e você não é diferente. Desde o ventre também nós tínhamos atitude. Como que nós movíamos dentro de um ventre? A minha mãe passou sufoco comigo. Marcos Paulo também, a pastora Sônia passou, cada um menino de 4 quilos quando nasceu. Como que esse menino tinha atitude dentro do ventre? David William também, daquele tamanho. Quanto chute David William dava? Atitudes dentro do ventre. Aí depois nasce, cresce, fica grande, vem para a igreja. E não tem atitude na hora da igreja de louvar. Não tem atitude para fazer as coisas na igreja. Deus está requerendo de você atitudes que agradam. Atitudes que você pode dar de você. Existem pessoas que elas vêm para o culto e às vezes vêm tão cansado, mas ela decide adorar, como as crianças estavam adorando. Amém. Eu decidi adorar e eu vou lá, hoje só no caquinho, mas eu vou lá adorar. Eu vou lá ver o meu Deus, vou glorificar e exaltar o nome dele. Versículo de número 18. Eles querem saber agora o que é o reino de Deus, com o que comparar. E dizia, o que é semelhante ao reino de Deus? E o que compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem lançando a sua horta, e cresceu, e fez grande a árvore, e os seus ramos, e se aninharam as aves do céu. E disse outra vez, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento, que a mulher tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Eu quero trazer algo para você em cima dessa parte desse versículo. A atitude que Deus requer de você não é algo tão esplendor como talvez você pense que é tão difícil assim. Experimenta pegar um grãozinho de mostarda e plantar ele. Ele vai fazer com que nasça uma hortaliça enorme, em que os pássaros virão e vão se abrigar até debaixo da sombra. E depois, quando essa mostarda desenvolver, ela vai lançar tantas sementes que, se assustar, você vai ter um canteiro lotado de mostarda. Como que é o reino de Deus comparado a um grão de mostarda que foi plantado e foi produzindo? A atitude? Lançar o grão de mostarda. Você tem lançado o grão de mostarda? Você tem falado de Jesus? Você tem feito o que eu estava dizendo, coisas tão simples que você precisa de fazer? Antigamente, o evangelho era pregado de uma forma em que a pessoa fazia até um esboço para como diz, a gente já foi até preparado para isso também. Na minha época, quando eu comecei no evangelho, foi dado um curso para você fazer evangelismo. Então já se traçava aquilo, olha, você tem que encontrar a pessoa, ali você vai ler para ela João, você vai ali para ler ela, isso e aquilo. Sabe o que as pessoas estão querendo ler em nós? Se a palavra diz que nós somos carta do evangelho, ela está precisando de ver e quer ver em nós Jesus Cristo, nas nossas atitudes. Será que as suas atitudes, olha, como eu estava dizendo, a irmã
trouxe uma crente e trouxe uma católica para trabalhar junto com ela na limpeza. A católica cantava aqueles hinos de Maria. E a evangélica cantava aqueles hinos de evangélicos. E quando as duas começavam a cantar dentro do carro, a patroa ficava desesperada. A patroa, meu Deus! Uma cantava o hino a Maria e outra cantava Sabor de Mel. E a patrona, o que eu vou escutar aqui hoje? A Maria ou o Sabor de Mel? As duas se afrontando uma a outra. Chegou um dia em que essas duas, no meio da rua, elas se travaram numa luta, porque a outra, não te aguento você mais cantar Maria, a outra, não te aguento mais você no Sabor de Mel, e aquele trem virou, foi fel. Foi uma briga feia daquelas duas. Essa atitude da evangélica, ela propagou o evangelho? Ela não lançou a mostarda, ela simplesmente pisou em cima do grão de mostarda. Isso é muito sério, as nossas atitudes. Eu quero concluir essa mensagem nessa noite. Versículo de número 22. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando o caminho para Jerusalém. Disse-lhe um senhor, são poucos os que salvam? E ele respondeu, porfia por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar de fora a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele responderá, digo-vos que não vos conheço, e nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Dá para você entender que Deus está requerendo de mim e de você atitudes? Se você não pode mudar o seu destino, mude a sua atitude. Quando eu vi essa foto, me chamou a atenção. Quem sabe esse gatinho, o leão, ele está vendo ele como uma refeição. Mas o gato levanta as suas unhas e diz, eu vou te unhar enquanto que eu puder. A atitude do gato não foi de covardia. A atitude do gato não foi de correr, mas ele encara este leão. Feche seus olhos nesse instante. Eu quero te levar você a tomar uma atitude nessa noite. Talvez eu estou falando para pessoas que estão andando encurvadas, pessoas que estão adiando o processo do vinhateiro, da vinha que não está dando fruto. Escolhi adorar, Marcos Paulo. Consegue colocar esse louvor para mim agora? Olha, quando você escolher a melhor parte. Maria e Marta, as duas não tinham ali um consenso quando Jesus estava naquele lugar. Maria escolheu a melhor parte. Marta ficou correndo de um lado para o outro, tentando agradar Jesus através de alguma coisa para ser feita. Nessa noite eu te faço um convite. Eu te faço um chamado para você escolher adorar o nome do Senhor. Coloque nesse instante a tua mente para trazer a tua memória aquilo que você precisa de fazer. Eu não sei quais são as suas atitudes, mas Deus conhece elas. Talvez você está dentro da igreja e as atitudes que você tem tomado, ela tem ofuscado o brilho da presença de Deus sobre a tua vida. Nessa noite Deus quer reconstituir, Deus quer trazer este brilho novamente na tua vida. A sua atitude nessa noite vai ser de apresentar o teu coração ao Senhor. Sabe o que Deus está esperando de você? Sabe o que Deus está esperando de mim? Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Deus não desprezarás
Oh Deus, Salmo 51, 15 ao 17. Deus quer nessa noite um coração contrito, um coração compungido. Jamais Deus desprezará. Apresente esse coração a Deus agora, em nome de Jesus. Deus, aqui está a tua igreja, Senhor. A tua palavra foi pregada como o Senhor tem me dado um privilégio, Senhor, de cada semana ter algo da parte do Senhor. Oh Deus, tu requer nessa noite atitudes aqui neste lugar, Deus. Pai, se existe alguém que anda encurvado, assim como Jesus, oh Deus, Ele ordenou naquele momento daquela mulher para que ela se endireitasse, eu ordeno nessa noite que vidas sejam endireitadas. Se existe espírito imundo, Senhor, que está, ó Deus, levando pessoas a ser prisionadas, ó Deus, em nome de Jesus, liberta agora nessa noite. Liberta agora, Senhor, começa a percorrer este lugar. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus, espírito que está prendendo pessoas em atitudes que precisam de tomar diante do Senhor. Deus, o Senhor não nos criou e não nos chamou para que fôssemos, ó Deus, agarrados ou aprisionados em qualquer coisa, Senhor, que atrapalhe, ó Deus, a nossa comunhão contigo. Em nome de Jesus, começa, Deus, a gerar. Começa a gerar nesse instante, Senhor, uma força. Começa a gerar neste instante, ó Pai, uma atitude correta, Senhor, que vem do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, que a partir de hoje, essas vidas, ó Pai, decidam buscar a Tua face. Ó Deus, não como estavam buscando. Ó Deus, como foi ministrado nessa noite, se não tem fruto, não vai se cortar-se a videira, mas vai, ó Deus, escavar em volta, vai começar a estercar, e Tu pode, Deus, começar a escavar agora, porque eu sei que tem corações que estão entendendo essa mensagem, e tem vidas que estão dispostas. Deus está dizendo neste momento: Deus, me molde, me prepare, me faça, ó Deus, ter atitudes que agradam o Teu coração. Em nome de Jesus, ó Deus, eu ministro, ó Deus, essa palavra sobre a Tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a tua vida e que você, a partir de hoje, tome uma atitude. Se você anda da forma que tem desagradado o Espírito Santo de Deus, muda. Há tempo ainda. Sábado, eu quero convidar o irmão Gisley a se preparar para ministrar o dízimo e as ofertas. Sábado ligou um homem na rádio e ele falou algo muito importante. Diz ele que estava fazendo as coisas, estava querendo reconhecimento para ele. E o Espírito Santo falou com ele assim: olha, o que você está fazendo não é para que a glória seja sua, a glória é de Deus. E ele falou isso na rádio. E ele tomou uma atitude, que ele não iria mais fazer as coisas esperando ser reconhecido. Então nessa noite, comece a fazer as coisas que Deus quer que você faça.